Olá, meus queridos e amados irmãos, é um prazer estar com vocês em mais uma manhã de domingo, no qual nós temos o privilégio de poder falar do amor, do sustento, da graça do nosso bom Deus. Ainda diante de algumas dificuldades, ainda com algumas limitações, mas nós temos que caminhar com a graça do nosso bom Deus. Entendendo essa situação, entendendo que é passageiro, é momentâneo. Uma hora vai passar, uma hora nós poderemos ter a nossa rotina mais próximo da nossa normalidade. E nessa perspectiva nós caminhamos confiando na graça e na providência do nosso bom e maravilhoso Senhor. Hoje nós vamos estudar a seguinte temática, falando do único Deus homem, Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas para isso nós vamos partir de um texto que está na carta aos Romanos, no seu primeiro capítulo. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo indo até o versículo 7. Mas antes de iniciarmos esse nosso período de estudo da palavra do nosso Senhor, nós vamos orar pedindo a capacitação de Deus para a nossa vida nessa manhã. Também orando por aqueles que têm enfrentado dificuldade, alguns próximos a nós têm enfrentado essa situação, têm estado infectados com o coronavírus, então está cada vez mais próximo de nós, né? Antes nós tínhamos uma perspectiva de que isso passaria rápido, né? Como dito ontem no meu momento de exposição da palavra com o nosso grupo de mocidade, que foi transmitido também pelos canais da igreja. A perspectiva, quando tudo apareceu, era que seria rápido, né? Seria bem rápido, seria algo que no segundo semestre estaria resolvido do ano de 2020, mas avançou, nós já adentramos 2021 e a perspectiva é que ainda leve um tempo. Mas nós vamos rogar a graça de Deus para que possamos enfrentar essa situação, continuar enfrentando essa situação com a graça, o amor, a providência do nosso Senhor. Então nós vamos orar nesse momento. Na sequência damos início ao nosso momento de estudo. Pai de amor, de infinita bondade e graça, nós te louvamos, bendizemos ao teu precioso nome. Pai, somos gratos porque o Senhor tem nos dado o fortalecimento, a capacitação, ó Pai, tem derramado sobre nós a tua graça tão bendita e especial, e pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Pai, nos fortalecendo para compreender aquilo que o Senhor tem a nos falar por meio da tua santa palavra. Que por meio dela nós possamos avançar, crescer e desenvolver dentro da caminhada cristã, ó Pai, que é algo tão essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada. Pai, colocamos a vida daqueles que têm enfrentado esse vírus, ó Pai. Alguns, ó Pai, têm tido o privilégio de passar sem grande peso, ó Pai, sobre essa situação, ó Pai, sem consequências maiores, enfrentando um tratamento mais leve, mas outros têm enfrentado, ó Pai, dificuldade. Alguns têm sofrido muito, ó Pai, então nós pedimos que o Senhor continue nos capacitando, ó Pai, usando a vida de médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham na área da saúde, ó Pai, para o melhor tratamento em toda essa situação. Pai, continue nos capacitando, continue, Senhor, nos direcionando, continue, Senhor, abrindo os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua Santa Palavra. Pai, fala as nossas vidas, derrama sobre nós a Tua graça, é o que nós pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, então vamos conversar hoje sobre o único Deus, homem, Jesus Cristo. Então vamos ler os 7 primeiros versículos que se encontram na carta aos Romanos, no seu primeiro capítulo, do primeiro ao 7º versículo, o texto bíblico fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo
a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve essa carta aos Romanos, uma carta a uma igreja na qual ele não tinha estado naquele período que ele escreve, mas escreve para ajudar aquela igreja no desenvolvimento da caminhada. Essa igreja precisava de orientação e assim ele o faz. Aquela igreja que estava encrustada na capital do império, cravada na capital do império daquele período, do centro do mundo daquele período, e ali então ele escreve aqueles irmãos que permaneçam firmes na graça de Deus, no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendendo essa questão, esse desenvolvimento, a figura de Cristo, ela é essencial na nossa caminhada. Os principais documentos históricos da igreja não tem como avançar sem falar da pessoa de Jesus Cristo. Entendendo essa realidade e avançando no nosso entendimento, eu quero recorrer a um trecho do Credo Apostólico, no qual ele diz o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Ou seja, a igreja cristã, ela crê em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o qual é capaz de nos resgatar da situação que nós estávamos por meio da sua obra bendita e salvadora. Quando nós avançamos para dentro da palavra de Deus, segundo o ensino bíblico, nós compreendemos as duas naturezas de Cristo. Quais são elas? Homem e Deus, plenamente homem, plenamente Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas algumas perguntas surgem quando nós falamos do Deus homem. Dentre elas, por que era necessário que o Redentor fosse Deus? Outra, por que era necessário que ele fosse humano? E qual é a relação existente entre as duas naturezas de Cristo? Essa temática tem o que nós chamamos de alguns pontos que são notáveis aos nossos olhos e alguns que precisam de um pouco de mais de aprofundamento. Outras questões relacionadas a essa temática pertencem a Deus e unicamente a Deus. A Bíblia fala de determinado ponto que fala da encarnação de Cristo. Esse assunto a Bíblia fala e desenvolve. Ela ensina. E se ela ensina, deve ser estudado, deve ser colocado na nossa prática como discípulos do Senhor. Nós devemos sempre nos limitar ao que a palavra de Deus nos fala. Para quê? Para que nós não façamos afirmações que a Bíblia não faz. Para que a gente não caia no erro de achar que sabemos mais do que a palavra de Deus nos apresenta. É necessário que olhemos para as Escrituras e dela venhamos tirar a instrução, a direção para a nossa vida. Então, caminhando, respondendo às questões que foram levantadas aqui nessa nossa abertura, nós vamos desenvolver um pouco e vamos trabalhar com símbolos de fé da igreja, tá bom? Eu tenho essa versão que eu ganhei de um amigo muito querido, o reverendo William, na época que ele estava aqui no nosso presbitério, hoje está na região de Santa Catarina. Esses símbolos de fé que a nossa igreja tem para venda, ele tem todos os símbolos de fé aqui, todos os símbolos de Westminster, o Catecismo Maior, o Breve e a Confissão de Fé num volume só. Bem portátil, eu já falei com os irmãos aqui anteriormente sobre essa questão, quando ainda estávamos presencial, que como é importante ter de fácil acesso para a gente. Então,
Eu desafio a você que pode adquirir um desse, precisar de orientação, pode falar comigo que eu ajudarei em todo o processo, tá bom? Mas caminhando aqui, nós vamos mexer com algumas perguntas do Catecismo Maior de Westminster, para apontar aqui na primeira questão a necessidade da divindade do Redentor, porque ele tinha que ser Deus. O Catecismo Maior do Westminster, na pergunta 38, ela faz a seguinte questão: por que era indispensável que o mediador fosse Deus? E aí ele responde: para que poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair sob a ira infinita de Deus e o poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-los à salvação. Mas para que a gente possa caminhar entendendo algumas coisas aqui, é necessário parar e observar que a divindade do Redentor era necessária por algumas questões. Dentre elas eu vou pontuar algumas aqui para que a gente possa caminhar no nosso estudo. Ela era necessária para que pudesse cumprir perfeitamente a lei. É impossível para qualquer homem cumprir totalmente a lei de Deus. Mesmo na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos 14 a 25, Paulo fala ali do pecado e fala do cumprimento da lei, e ali fala que somente por meio de Jesus Cristo é necessário para a salvação da nossa vida. Só Ele é capaz e perfeito. Só Ele pode apresentar a perfeita obediência às leis. E Ele 100% homem, 100% Deus. Também nós podemos destacar aqui uma outra questão, que é para revelar a Deus e a sua salvação aos homens. Em Cristo nós conhecemos a Deus Pai e temos salvação eterna. Por meio de Cristo, o nosso entendimento é aberto para compreender a obra divina e poder entender a ação criadora, soberana de Deus na história, no seu agir, mandando seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar da podridão do pecado. E assim nós podemos caminhar e desenvolver diante da providência do nosso bom e maravilhoso Senhor. Outra questão, que é a derrota definitiva de Satanás, ou seja, tirado do seu domínio, os pecadores escravizados. Antes escravos do pecado, agora caminhando conforme a graça de Deus. Aquele que viria e pisaria na cabeça da serpente veio, Jesus Cristo, derrotando o inimigo de uma vez por todas. E ele que sempre na eternidade sabia que estava derrotado. Mas o ponto histórico se cumpre com a pessoa de Jesus Cristo. Outra questão, para que suportasse o peso da culpa do pecado. O pecado do seu povo. Suportar o peso do pecado do seu povo. Jesus Cristo é aquele que suporta o peso do pecado do seu povo e suporta a ira de Deus que recai sobre ele. Ela não cai sobre mim, não cai sobre você, porque ela recai sobre Jesus Cristo, aquele que apresenta a perfeita obediência diante do Pai. Ele é o nosso representante, ele representa os eleitos, os libertando da culpa do pecado. Então, se nós falamos que cremos em Jesus Cristo, nós temos a seguinte consciência da questão do pecado. Cristo nos libertou do pecado e da culpa do pecado. Então nós não ficamos patinando nesse assunto, nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem que avançar, senão nós ficamos como um carro preso e não saímos dessa questão. Ah, não, mas eu sinto o peso da culpa. Não, Deus nos liberta do pecado e da culpa do pecado. A nossa consciência nos ajuda a compreender que ponto nós precisamos melhorar e desenvolver na caminhada cristã. Porém, uma coisa que não pode de forma alguma ser deixada de lado é o nosso entendimento e compreensão
daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nos libertando da culpa do pecado por meio da obra de Jesus Cristo, nos libertando do pecado e da culpa do pecado. Ele pôde suportar o peso do pecado sobre ele. Ele pôde sentir a ira de Deus, coisa que nós não poderíamos. Outro ponto a se destacar é para que pudesse se constituir num caminho perfeito e imaculado, ou seja, um caminho sem mancha alguma, um caminho perfeito. Então o Senhor mostra para nós qual é o caminho. O caminho é por meio de Jesus Cristo, conduzindo o homem a Deus. Quem pode conduzir o homem a Deus é somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode fazer essa obra, apresentando o caminho perfeito, o caminho da salvação por meio da sua obra bendita. Mas uma outra questão antes de avançarmos para o próximo tópico, para que pudesse apresentar-se como sacrifício perfeito. Ele se apresenta como o sacrifício perfeito diante do Pai. O sacrifício perfeito apresentado pelo nosso Senhor, para que pudéssemos avançar e caminhar diante da graça do nosso bom Deus. Uma outra questão que nós levantamos no começo e vamos desenvolver agora, que fala da necessidade da humanidade de Cristo. Falamos da divindade de Cristo, a necessidade dele ser o Deus homem. Aqui a necessidade desse Deus homem, humano, Jesus Cristo. Pergunta 39 do Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte: por que era indispensável que o mediador fosse homem? Resposta: para poder soerguer a nossa natureza e possibilitar a obediência à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e solidarizar-se com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. A humanidade de Cristo, ela era necessária por algumas questões que nós vamos desenvolver agora. A primeira delas, para ser exemplo humano perfeito para os seus discípulos. Ou seja, ele precisava ser homem para mostrar que é possível nós caminharmos conforme a graça de Deus. Ah, mas ele é perfeito, de forma alguma nós vamos nos comparar a ele. Sim, mas ele passou pelo que eu e você passamos. Ele passou por dor, ele passou por sofrimento, ele passou por angústia, como nós passamos. Ou seja, mostrando que Deus sai do seu trono de graça e do seu trono de graça ele vem adentra a nossa história. O Deus ilimitado se coloca na limitação que nós estamos, que nós vivemos humanamente falando, só que ele vive a perfeita humanidade, mostrando como deve ser, como nós devemos caminhar. Ele é o exemplo para os seus, ele é exemplo para todos, na verdade, mas para os seus o seu exemplo é eficaz. O seu exemplo é seguido com mais coragem, com mais vivacidade, porque entendemos a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas caminhando, era necessário para que se cumprisse o propósito de Deus para o homem em relação à sua criação. Ao pecar, o homem perde o domínio sobre a criação. Ou seja, o homem tinha o domínio dado por Deus pela criação. Ele ainda continua sendo um cuidador da criação divina. Porém, quando ele peca, ele perde isso. Só Jesus tem um domínio sobre ela e ele demonstrou em diversos momentos no seu ministério. Em diversos momentos na sua vida terrena, ele mostra o domínio sobre a criação, sobre tudo aquilo que Deus fez.
Outro ponto, representar genuinamente o seu povo, sendo ele o segundo Adão, ou seja, uma nova humanidade. A primeira humanidade em Adão, essa é uma humanidade pecaminosa. Em Cristo, ele mostra um caminho diferente, uma nova humanidade, por isso ele é chamado no segundo Adão. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único meio pelo qual o homem pode se achegar a Deus. Não tem outra forma, não existe outra pessoa capaz de fazer essa obra, e somente Jesus Cristo faz e nos mostra como nós devemos crer nessa sua obra e desenvolver. Por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem vem o perdão dos pecados. Este homem é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Uma outra questão, para que estivesse sobre a lei, a fim de poder cumpri-la pelo seu povo. Ou seja, aos Gálatas, Paulo escreve essa questão no capítulo de número 4. Ou seja, ele responde à lei que o Senhor estabeleceu, a fim de poder cumprir essa lei. A lei não nos salva. A lei não tem condições de me salvar, de te salvar. A lei aponta que somos pecadores, que precisamos da graça de Deus. E ele cumpre essa lei, ele apresenta a perfeita obediência diante de Deus, e assim nós avançamos e crescemos diante da graça do nosso bom Deus. Outra questão, para que pudesse arcar moral, física e espiritualmente com as consequências do pecado do seu povo, era necessário ele ser homem sem pecado, para que pudesse se apresentar como a oferta santa e imaculada. Por um homem entra o pecado, por um homem vem o perdão. Por um homem nós passamos a pecar. Por meio desse segundo homem, a segunda humanidade que vem por meio de Jesus Cristo, nós podemos avançar, desenvolver e crescer com a graça divina nas nossas vidas. Podemos entender o seu amor, podemos entender a sua graça, e por meio da sua obra, aquele homem que veio e recebe a culpa dos nossos pecados não é qualquer homem, é o Deus homem. Por um homem entrou, por um homem vem a consequência, e ele recebe todo o castigo que competia a mim e a você. Outra questão, para a gente poder caminhar aqui, para simpatizar com os seus, já que ele estaria sujeito às mesmas tentações. Ou seja, aquilo que nós falamos agora há pouco, ele passa por essa situação e traz esse envolvimento, essa ligação. Nós podemos falar, Jesus Cristo venceu, eu posso vencer. Jesus Cristo mostrou como que tem que se agir nessa situação. Ou seja, ele é o exemplo para a nossa vida. Ou seja, ele passou por aquilo que eu e você passamos, mostrando qual é o caminho a ser seguido nessa caminhada. Aos Hebreus, capítulo 2, capítulo 4, o escritor aos Hebreus desenvolve essa realidade. E outro ponto, para ser o padrão de nosso corpo redimido. A ressurreição de Cristo revela o padrão do nosso corpo redimido para todo sempre. Após a sua morte e ressurreição, ele é assunto aos céus, e ele é o padrão do nosso corpo redimido. Quando nós formos à glória eterna, nós seremos redimidos. Não teremos a limitação que aqui temos. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, não tinha mais as limitações, não por causa do pecado, porque ele não tinha pecado, mas mostra a ação soberana divina sobre a transformação nossa, e mostra como nós estaremos em glória, redimidos da graça do nosso bom Deus. Lembrando, ele não pecou. Nós carregamos a culpa do pecado e somos libertos dela por meio da obra do Senhor, e nós caminharemos dentro desse padrão. Na ressurreição, nosso corpo será transformado
num corpo de glória, glória como do unigênito do Pai. A necessidade, nós vamos ver agora, a necessidade das duas naturezas numa só pessoa, natureza humana, natureza divina, nesse terceiro ponto da nossa meditação nessa manhã. O texto que está registrado na pergunta de número 40 da Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte: por que era indispensável que o mediador fosse Deus e homem numa só pessoa? A resposta é a seguinte: para que as obras próprias de cada natureza pudessem ser aceitas por Deus a nosso favor e que nós confiássemos nelas como obras da pessoa inteira. Era necessário que fosse homem para que ele levasse sobre si a culpa do pecado, cumprindo o aspecto condenatório da lei, e ao mesmo tempo que fosse Deus para poder cumpri-la, conferindo um valor eterno ao seu sacrifício. Como homem, recebe a culpa que a lei exige. A necessidade que ele precisava ser sacrificado para que o perdão existisse. E ele faz isso, cumpre com a parte legal, parte que nós não poderíamos fazer. Se erramos um ponto da lei, somos passivos de toda a condenação da lei. Jesus Cristo apresenta a perfeita obediência, e quando ele apresenta a sua perfeita obediência, ele cumpre esse aspecto. Por isso era necessário que ele fosse homem, mas era necessário que ele fosse Deus para cumprir, conferindo esse valor eterno e soberano. Ou seja, não há mais necessidade de que seja feita outra obra. Essa obra já foi feita, já foi executada. É a obra feita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas caminhando aqui para o último ponto da nossa meditação nesta manhã, que fala da unipersonalidade de Cristo. A intenção dos autores do Novo Testamento é mostrar a divindade e a humanidade de Cristo, mostrando que elas são verdade, que se constituem em condições básicas e essencial para a sua obra expiatória. Ou seja, falar da unipersonalidade de Cristo, a única personalidade de Cristo, é apontar para as duas naturezas de Cristo, porém apenas uma personalidade, ou seja, divina e humana em uma única pessoa, que é Deus, Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa única personalidade, a qual reúne perfeitamente essas duas naturezas, sem haver fragmentação no seu compartimento, no seu comportamento. Jesus, Deus, homem. Ou seja, não tem divisão. Ele é o Deus, homem, numa única pessoa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As Escrituras evidenciam a unipersonalidade de Cristo. As Escrituras dizem que Jesus Cristo fala de si mesmo como uma única pessoa. João 17, na oração sacerdotal, ele fala dessa questão, para que sejamos um com ele, como Deus o Pai o são, ou seja, falando dessa natureza humana e divina. É interessante também outra questão aqui, que fala dos pronomes pessoais atribuídos a eles. Eles são sempre referentes a uma pessoa. Não se usa um pronome falando de mais de uma pessoa. Fala da única pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Em toda a palavra de Deus nós vamos encontrar isso. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Ou seja, 100% homem, 100% Deus. Não há outro. Ele é o verdadeiro. A palavra de Deus deixa claro que ele é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é o Verbo de Deus encarnado, que vive, que sofre, que morre, que ressuscita como tal. Jesus não tem a personalidade fragmentada, sendo em alguns momentos Deus, em outros momentos homem. Não, em todos os momentos ele é Deus homem, 100% homem,
100% Deus. Os atributos da sua divindade, bem como da sua humanidade, são atributos de uma só pessoa. Seus atributos como homem, seus atributos como Deus pertencem a Ele unicamente, uma só pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Outro aspecto, todos os que se referiam a Jesus Cristo faziam menção a apenas uma pessoa. Não falava de uma outra pessoa, falava unicamente da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus homem, que veio cumprir aquilo que foi estabelecido a Ele, e Ele o faz de uma vez por todas. Por isso nós podemos confiar unicamente na sua graça, crendo no seu poder, crendo no seu amor, crendo no seu sustento. Ele, o nosso Senhor, Ele, o nosso Salvador, Ele, o único Deus homem no qual nós confiamos. Ele, o único Deus homem que nos resgata da situação que nós estávamos de pecado. Ele, o único Deus homem que apresenta a perfeita obediência diante de Deus. Por isso nós podemos ver que era necessário que Ele fosse Deus, nosso mediador, que era necessário que Ele fosse humano, que era necessário que essas duas naturezas desenvolvessem numa única pessoa, que fosse as duas naturezas do nosso mediador. Nós não podemos fazer isso, mas Ele o faz. Ele é homem, Ele é Deus. 100% homem, 100% Deus. Nosso Senhor e Salvador, que paga na cruz do Calvário a nossa dívida e apresenta o perdão perfeito no qual nós podemos caminhar. Vamos orar encerrando esse nosso momento. Pai de amor, de infinita bondade e graça, nós te louvamos, bendizemos o teu precioso nome, louvamos ao Senhor e pedimos que o Senhor, ó Pai, abra a nossa mente para compreender a obra do teu Filho, o nosso Redentor. Deus homem, que habitou entre nós com graça e verdade, nos apresentando a graça do Senhor, o amor do Senhor, a providência do Senhor. E por meio da sua obra nós somos salvos, resgatados e transformados, ó Pai, para viver conforme o teu amor e o teu sustento. Continue, Senhor, nos abençoando, continue nos direcionando, continue, ó Pai, mostrando, ó Pai, qual caminho nós devemos seguir, que é o caminho do Senhor. Pai, continue abençoando as nossas vidas, os nossos irmãos em Cristo, os nossos familiares, os nossos amigos, ó Pai, diante desse quadro que vivemos. Nada foge ao teu controle, nada foge, ó Pai, o teu sustento, nada foge à tua providência. O Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor vai nos sustentar, ó Pai. Com a tua graça, o teu amor, o teu sustento. Fale as nossas vidas, derrame sobre nós a tua graça bendita. É o que nós pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Um ótimo dia na presença do nosso Senhor.